Agora vamos ver o nosso doente, nosso cliente, como ser, tá? Biopsico espiritual. Nós temos aí, tá? O atendimento pelo psicoespiritual do paciente. É comum as pessoas procurarem apoio na fé religiosa em períodos de tensão, pois dá esperança e ajuda na aceitação da situação. Como a enfermagem deve proporcionar esse atendimento? Aceitando o paciente em sua religião, favorecendo na medida do possível condições para a prática religiosa, tá? Sendo que hoje essa prática religiosa, tá? Ela está limitada às pessoas que têm conhecimento como praticar, né, essa religião dentro de uma unidade. Tá? Há muito tempo atrás você encontrava pessoas totalmente desajustadas, tá, intelectualmente, tentando levar uma palavra para uma pessoa desesperada. Quer dizer, era muito complicado. Tá bom? Então hoje a capelania, o curso de capelania, tá, já que a pessoa faz parte de uma denominação religiosa, já que ela se prepara, né, espiritualmente, ela tem que se preparar também de uma forma, tá, de aprendizado, para que ela saiba como nortear esse contato, tá? Paciente, tá? E a prática religiosa, tá bom? Então essas pessoas têm que ter, na verdade, o conhecimento, tá? E tem que ser um capelão, na verdade, né? Hoje os cursos de capelania têm mostrado isso, tem dado muito certo, tá? Porque não adianta você fazer um trabalho, uma equipe multiprofissional, trabalhar de uma forma e chegar um indivíduo, às vezes, despreparado, tá, religiosamente, tá? E acaba distorcendo o fato, a terapêutica. Daí isso vai interferir em toda a nossa terapêutica aí, tá bom? Então isso não é bom. E na verdade, aceitando a religião do paciente, tá? Essa religião, porque muitas vezes ele é espírita, tá? Ele é candomblessista, ele é umbandista, e a pessoa tem uma denominação, tá? Ela é evangélica e ela às vezes não aceita o profissional, às vezes ele não quer praticar, na verdade, o ato de evolução técnica, tá? Por aquela pessoa ser espírita, tá bom? Por ter marcas no corpo, né? O verbalizar, tá? O apego, tá, a essas manifestações espirituais. Então tem pessoas que, na verdade, elas não aceitam isso, tá? Então a enfermagem, ela não pode ter esse tipo de evolução, tá bom? Ela tem que aceitar, na verdade, a enfermagem, ela tem que ficar, na verdade, sobre ter uma postura, tá, com relação à questão religiosa, à questão racial. Tá? A enfermagem não pode, na verdade, nortear de forma nunca negativa, porque ela estuda, tá, para trabalhar, saber como trabalhar em tá, em todos esses campos aí, tá bom? Atendimento psicossocial. Todo ser humano tem necessidade de adaptar-se psicologicamente ao meio social em que vive. Essa adaptação depende muito da personalidade, a maneira de se agir. A personalidade não nasce conosco, ela forma-se no decorrer do nosso desenvolvimento e pode sofrer mudanças em virtude dos acontecimentos muito traumatizantes. Quer dizer, falar sobre atendimento psicossocial, tá? Hoje nós temos um aumento absurdo nas doenças mentais, tá? Porque hoje a doença mental é um distúrbio intelectual, tá? Que na verdade ele trabalha de forma negativa o intelecto da pessoa, justamente por isso. Com o passar do tempo, a pessoa começa a passar por determinadas dificuldades, tá? E não ter ajuda, ou se tem ajuda foi de forma errônea, tá? E ela começa a fazer embotamento de tudo isso que vem acontecendo na vida dela, tá? Então ela começa a projetar isso de forma negativa e começa a fazer transtorno nessa personalidade, tá bom? Então esse atendimento psicossocial ele é muito amplo, tá? Porque imagina essa pessoa que tem um problema social, ela passa necessidade, tá? Ela não consegue comer, tem filhos, tem que alimentar os filhos, não tem como trabalhar porque, tá, existe alguma patologia envolvida com a sua situação, tá? Acaba amputando, tá, o seu ato de trabalho, e isso aí acaba, tá? Ela pede ajuda, não consegue, então isso produz uma insatisfação muito grande, tá? Isso, na verdade, transforma a personalidade das pessoas, tá bom? Então é importante.
quando se diz que a Organização Mundial de Saúde fala sobre a saúde, diz que a saúde é o bem-estar físico, mental e social. Tá? Então isso resume bastante aí o nosso quadro psicossocial. Tá? O ser humano, para ter um equilíbrio, né, nessa personalidade, ele precisa viver, tá, ter atribuições normais no seu cotidiano. Agora vamos falar sobre os principais pecados, né? Tá, isso aí muita gente já estudou, né, dentro da religião, ou vem escutando a vida inteira isso, né? Que são os pecados, 7 pecados capitais, né? Mas aqui vamos falar sobre, na verdade, a soberba. É o elevado conceito que a pessoa tem de si próprio, levando a desprezar os outros, tá? Isso é uma coisa muito ruim, quando você acha que você está acima das pessoas, tá? Em todas as atitudes, até mesmo sem ter uma condição propícia, tá? Aquele momento que você está desprezando a pessoa, certo? Devemos ser humildes para com os pacientes, para entender seu sofrimento, suas dores, tá? E colocar-nos ao alcance deles para merecermos sua confiança. A enfermagem trabalha, tá, na verdade, com feedback, não é isso? Tá? É uma comunicação, é uma troca de energias. O doente passa a ter confiança no profissional quando vê que esse profissional realmente, tá, ele acredita nesse profissional. Tá? Essa relação, ela é criada e tem que ser cultivada. Tá? Então, na verdade, a soberba não deixa isso acontecer. Tá? Devemos mostrar às pessoas o que está errado, sem, portanto, magoá-los, sem criticá-los, porque às vezes você vê uma pessoa, um colega de trabalho agindo de uma forma, tá? Aí você vai fazer a citação, tá, do processo que está acontecendo ali, e às vezes ele não vai aceitar, mas você também tem que, tá, tem que fazer essa crítica, mas de uma forma dentro da temperança, né? Tá? Para não magoar, tá, essa pessoa, ok? Avareza é o apego excessivo às riquezas e bens da terra. O egoísta não sabe dividir com os outros o que lhe sobra, não sabe ensinar o que sabe, nem dar carinho ou afeição. Deve-se combatê-lo com o desprendimento. Então, na verdade, né, essa avareza aí acontece muitas vezes. Você está em campo de trabalho, o colega às vezes não te ensina porque acha que você vai tomar o lugar dele. Tá? Então, essa situação de avareza ela é muito complicada dentro, tá, da nossa profissão. Ok? Tá? Então, quando você, na verdade, se surpreende, tá, e mostra, tá, tudo que é positivo que você, na verdade, faz sem ter o medo, tá, de perder a sua colocação, né, no emprego, tá, sem medo de ensinar aquilo que você sabe. Tá? Porque muita gente acha sempre que existe um pulo do gato que vai pular à frente dela. Tá bom? Isso, na verdade, é no sentido de avareza. Luxúria é a atração exagerada pelos prazeres carnais. Dentro da enfermagem é importante ter o recato, moderação no relacionamento de enfermeira com médico, doente, colega e familiares. Isso aí está dentro do código de ética, né? Tá? Essa luxúria aí está relacionada com os pecados também. Tá? Você observa que vem se repetindo, tá, essa holística, tá, para ver como é importante ser citado, tá, sempre em alguns momentos aqui, tá, para, na verdade, perpetuar esse pensamento positivo na questão do que? Tá, da luxúria e do pecado, tá, na questão do relacionamento médico-enfermeiro, doente-enfermeiro, doente-médico, colega, familiares. Nós estamos citando a enfermagem, claro, sempre voltado à enfermagem, tá, mas está dentro, tá, dessa nossa holística aí. Ira. Toda a nossa agressividade contra alguém ou alguma coisa é complicado. A ira se combate com a paciência, a tolerância e a compreensão, né? Tá? Então, a pessoa pode estar agressiva. Claro que dentro de uma unidade hospitalar você vai encontrar pessoas com muita ira, tá? Mas você é preparado. Tá? Nós estamos citando aqui, nós estamos falando sobre isso para você se preparar para combater, na verdade, essa ira do doente, essa ira do familiar, com paciência, tolerância e compreensão. Tá? Compreender que ali é um hospital, certo? Tá? Você não tem que reportar seu pensamento para aquilo que você pensa, tá, com relação à sua holística. Não. Tá? Você tem que trabalhar dentro de uma plataforma profissional. Ok?
A gula é o vício de comer e beber em excesso. Não permite ao indivíduo controlar seu apetite. Deve-se combater a gula com a temperança, para não acarretar desordem entre os colegas e até para com os pacientes. Essa gula aí a gente cita dentro desse processo de enfermagem porque tem profissionais que sempre estão comendo, né? Come aquilo que o paciente dá, fica de olho no que o paciente está comendo, come a comida do paciente, come a comida do colega que ele leva, tá? Então, na verdade, essa gula é muito complicada, quer sempre estar à frente, quer sempre almoçar primeiro, tomar café primeiro, jantar primeiro, tá? Então isso tem que ser controlado, tá bom? Dentro aí do nosso ambiente profissional aí. Agora nós vamos falar sobre a personalidade, né? Depende de dois fatores. Primeiro, a personalidade depende das características genéticas herdadas que você traz ao nascer, né? E a atuação do meio, a influência externa. Eu citei anteriormente, tá? Que o meio social ele transforma a personalidade, tá bom? Aí nós temos aí o ajustamento da personalidade, a tentativa do organismo em satisfazer suas frustrações, tá? Então você tem uma frustração com algo, tá? Aí você sempre tenta, tá, buscar outro pensamento para sobrepor aquela frustração que você tem. Então o seu organismo ele tenta ajustar, tá, essas frustrações aí, tentando te dar condições para que você, na verdade, trabalhe de forma diferente. Tá? O importante é você saber, né, trabalhar bem esse ajustamento. Frustrações é um estado de necessidade estimulada, mas não satisfeita. Tá? Essa necessidade processa em 4 momentos. A frustração é muito complexa, né? Tá? Primeiro nós temos o estímulo. Pode ser interno ou externo, rompe o equilíbrio e desenvolve um estado de insatisfação. Tá? Quando aqui nós estamos aqui a questão do interno e externo, tá? Esse equilíbrio, você às vezes tenta algo com alguma pessoa, um contato, tá? Uma comunicação, um relacionamento, e você acaba não tendo retorno. Tá? Então você acaba tendo uma frustração, tá bom? Então, que pode ser interno e externo, você acaba exteriorizando, né? Tá? Você pensa no seu pensamento, produz o processo, tá? dessa frustração e você acaba falando, né? Acaba sendo extrínseco, tá? O teu pensamento. Tá bom? Está com relação ao nosso cliente, essa frustração a gente às vezes tenta, né? A gente chega muito bem, quer dar um bom dia ao cliente, o doente não fala com você, xinga você, mas tem que ser aceitado. Essa frustração tem que ser trabalhada, tá? Com o ajustamento. Tá? E esse estímulo, na verdade, é o equilíbrio que vai desenvolver o estado dessa satisfação que nós estamos citando aí. Insatisfação traduz-se por tensões, na verdade, que levam o organismo a desejar, necessitar, procurar satisfação. Tá? É importante, quando a gente cita insatisfação, tá? A gente solta aqui a satisfação, porque o nosso comportamento cerebral, ele sempre, tá? Ele produz sensações, ele quer coisas novas, tá? Ele não está, na verdade, ele não fica nessa inércia, tá? Ele está sempre buscando algo novo, sempre produzindo sensações para que você entenda isso. Tá? O cérebro nunca vai se adaptar a um momento só, tanto é que a plasticidade cerebral ela trabalha muito bem isso. Tá? Então, quando você tem essa tensão que leva, tá, organicamente, tá, você tem que procurar a satisfação. E a satisfação é o encontro do necessário capaz de reduzir a tensão e restabelecer o equilíbrio. Tá? Se você está insatisfeito, você tem que buscar, tá, um mecanismo para que você consiga compensar essa insatisfação por uma satisfação. Legal? Então, quando o ser humano ele começa a buscar, tá, se ele tem um problema, tá, em uma determinada plexo, em um lado, tá, e você busca ter satisfação em outro lado, você acaba equilibrando os meios, tá? E você acaba aceitando melhor essa insatisfação e produzindo, tá, um ajustamento. Extinção é o término da necessidade ou desejo uma vez eliminada a tensão. Então quer dizer, tá, tinha insatisfação, agora aconteceu
a satisfação, tá? Por conta do ajustamento, então houve a extinção dessa insatisfação. Na enfermagem, é importante o ajustamento às necessidades do trabalho para um bom relacionamento com os pacientes, os familiares, os colegas, a chefia e as supervisoras. O não ajustamento gera insegurança. Na enfermagem é importante termos a segurança, pois a necessidade motiva a confiança em si mesmo e é fruto de um contínuo aprendizado da segurança em nossas decisões, que dependerá a eficácia de um tratamento. Tá? Então isso é muito importante, tá? Que a enfermagem, na verdade, ela tenha esse ajustamento, tá? Para que ela possa ter segurança. Tá? E esse ajustamento no momento dessa prática aí do nosso cotidiano, tá? Ela tem que ser trabalhada de uma maneira bem enérgica nas nossas ações, certo? Para nós ajustarmos determinadas situações, tá? Com relação à necessidade de trabalho, tá? Nós precisamos ter segurança naquilo que você gera, tá bom? Para que seja satisfatório, ok? Nas decisões, tá? E o que na verdade vai interagir com a terapêutica aí do doente. Mecanismos de defesa, né? Todos nós temos isso, tá? São esforços especiais que o ser humano utiliza para enfrentar as tensões psicológicas. Sempre quando algo incomoda você, você sempre tenta esquecer aquele pensamento, pensar em outra coisa boa, tá? Isso é um mecanismo de defesa. Aí vamos ver aqui agora, tá? A repressão é um processo pelo qual são repelidos da consciência todos os impulsos geradores da angústia, permitindo ignorar a existência dos mesmos. Exemplo, uma pessoa procura não pensar nos problemas fugindo do assunto. Tá? Na verdade, é um ato, tá, de repressão, tá? Mas um ato relacionado com essa holística. Tá? Então você às vezes não quer pensar no problema, você foge do problema, do assunto, né? Ah, você deve alguém. Não, você foge do assunto, porque aquilo vai reportar aquela verbalização, tá? Ela vai, na verdade, trazer para você essa insatisfação. Então você procura o quê? Pensar em outros problemas, né? Tá? Para fugir desse assunto aí, ok? Com relação à negação, a pessoa distorce uma realidade dolorosa, repudiando o sentimento a ela ligado com uma negatividade. Tá? Olha só, a pessoa distorce uma realidade dolorosa, repudiando o sentimento que liga ela a uma negatividade. De repente a pessoa, tá? ela passou por um processo, ela acompanhou um processo, tá? Um processo de uma evolução técnica, tá? Ela foi, na verdade, ela participou na intervenção, tá? Houve algum erro, algo parecido, tá? Então a pessoa diz sempre que não participou, que não, tá? Mesmo tendo participado, estando ali, não ter relatado, ela sempre vai negar, tá? Ela vai distorcer uma realidade, ou até mesmo, tá? Em casos que ela pode, na verdade, trazer problemas futuros, tá? Ao nosso paciente aí, ela produz o processo de negação, tá? Ela distorce a realidade, tá? Para que na verdade exista, tá? uma negatividade, ok? A reação é importante na enfermagem, esse mecanismo de defesa, pois irá ajudar a disfarçar o sentimento como piedade, nojo, repúdio, etc. Tá? Então a reação é importante. Quando você se depara com algo, tá? Você pensa, tá? Você tem uma reação, você parou, pensou, para que você não, né, coloque, que seja explícito, na verdade, o teu comportamento interno com o que você está vendo. Tá? A enfermagem não pode, né, vomitar na frente do paciente de forma desordenada porque tem odor pútrido ou fétido. Tá? Comenta aí, tá fedendo, né? Então, assim, olha uma ferida, faz caras. Então, isso não é bom. Tá? Então, por isso que existe a reação. Tá? Para que esse comportamento seja, tá? Seja, na verdade, o quê? Tá? Invertido aí em forma positiva. Você olhou, não gostou, tudo bem, mas não faça, né? Não mude a sua característica facial. Às vezes é muito difícil, tá? Mas essa sua máscara facial tem que permanecer, tá? De uma forma o paciente não notar, tá? Que aquele ato ele está sendo negativo para a terapêutica dele, ok?
Agora, com relação aí a essa relação humana, né, que é o contato direto. Relações humanas, desculpa, são os meios pelos quais as pessoas buscam a melhor maneira de conviverem juntas. Tá? É a parte de conviver bem no ambiente, de compreensão e ajuda mútua. Tá? Tem a ver com a enfermagem. A enfermagem trabalha em coletividade, trabalha com o colega, está desenvolvendo atividades, tá, em conjunto. Tá? A enfermagem, quando existem 10 enfermarias, tá? Existem 6 técnicos, tá? Você tem o quê? Você não tem o doente certo para o técnico certo. Você tem 5, tá? Você tem 50 doentes para 6 profissionais. Tá? Eu não tenho a enfermaria A, B ou C. Tá? Isso aí não, você pode até dividir, tá? Na verdade, montar uma estratégia, mas sabendo que todos são responsáveis pelos todos os doentes. Ok? Podemos afirmar com certeza que relações humanas defeituosas podem ser origem de muitos problemas e situações desagradáveis. O bom relacionamento não só ajuda as pessoas a se sentirem bem no trabalho, na família, na comunidade, como lhes permite a conquista de uma vida ajustada. O princípio fundamental das relações humanas é que todo indivíduo tem direito a ser tratado como pessoa humana racional, livre, consciente de seus deveres e responsabilidades. Tá? A gente sempre olha o ser humano como um ser humano que tem, na verdade, tem vontades, tá? E tem responsabilidades, tá? Mesmo que ele não apresente essa característica. Tá? Mas você não pode, na verdade, nunca discriminar. Isso é uma discriminação. Quando você olha alguém e acha que essa pessoa não tem personalidade, e a personalidade ela vem se perfazendo com o tempo. Tá? Às vezes você faz uma situação errônea, ok? É importante na enfermagem cultivarmos um bom relacionamento e termos sempre um bom comportamento positivo, estando sempre disposto a trabalhar e assumir responsabilidades para com o doente.